A Paraná Educativa, AM 630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná. Olá, boa tarde para você, ouvinte da Rádio Paraná Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar aqui no programa de rádio da Amapar com a advogada Bruna Marques Saraiva. Ela traz para você, ouvinte, mais informações sobre o funcionamento da Comissão da Criança e do Adolescente da OAB Paraná. E você, ouvinte, sempre pode participar aqui com a gente, dando a sua opinião, falando a sua dúvida ou até mesmo sugerindo algum tema aqui para o nosso programa por meio do nosso Facebook. No inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui a doutora Bruna. Boa tarde, doutora, e muito obrigada por aceitar nosso convite. Obrigada, Jéssica. Bom dia a todos os ouvintes. É um enorme prazer estar aqui na rádio e tratar um pouquinho dessa temática da criança e do adolescente que é tão importante para nós. E doutora, para a gente dar início então à nossa conversa e situarmos um pouquinho os nossos ouvintes, a senhora poderia primeiramente apontar para a gente quais são os principais direitos garantidos às crianças e aos adolescentes? Bom, basicamente os direitos atribuídos às crianças e adolescentes são aqueles próprios da pessoa humana, né, contemplados no nosso texto constitucional. Na temática da criança e adolescente, ela vem especificada no artigo 227, são todos aqueles inerentes à pessoa humana e com especial valor em razão da própria condição de desenvolvimento, né, desse público infanto-juvenil, no que tange a convivência familiar, a profissionalização, a questão da educação, né? E a Constituição traz a garantia de que esse público-alvo vai estar, vamos dizer assim, salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração e violências. Por isso, a importância, né, das políticas públicas nesse sentido para assegurarem esse texto constitucional. Uhum. E doutora, quando e diante de quais necessidades houve a necessidade de garantir direitos específicos também para as crianças e para os adolescentes? Na verdade, desde sempre, né? A condição das crianças e adolescentes é uma condição que é inerente à fase de vida deles, né? Então, o que acontece é que conforme houve o desenvolvimento da maturidade da população, né, dos tempos, o passar do tempo, as revoluções históricas, sociais, isso foram trazendo a necessidade de se olhar para esse público com um olhar um pouquinho mais sensível, né, atribuindo assegurando, né, esse desenvolver que é próprio dessa fase. Então, desde lá da Declaração de Genebra, em 24, isso já se falou um pouco nessa necessidade de proteção às crianças e adolescentes. Depois o nosso texto constitucional trouxe essa questão também, depois veio o ECA para regulamentar, né, esse nosso artigo da Constituição. Então, na verdade, é desde sempre, né, essa necessidade de se proteger sempre existiu e, com o passar do tempo, haverá sempre uma necessidade maior de se rever esse conteúdo, todos esses delineamentos legais para a proteção das crianças e adolescentes. Uhum. E doutora, qual que é a importância também do Estatuto da Criança e do Adolescente nesse processo de proteção e garantia de direitos dessa parcela da população? Veja, na verdade o ECA ele vem para regulamentar o artigo 227 da Constituição. Então, assim, até o nosso ECA, ele foi o primeiro da América Latina a ser desenvolvido especificamente trazendo os direitos da criança e do adolescente. Então, ele traz existia vamos dizer assim, um momento histórico em que o governo, o Estado, enfim, de acordo com a evolução histórica mesmo do nosso país, né, as intervenções que houveram ao longo da nossa história, havia uma intervenção muito arbitrária do Estado, né, nas relações de família, nas relações que envolviam crianças e adolescentes. Então, o ECA vem principalmente para fazer essa garantia da proteção integral, né, que a gente vem desde lá da Convenção Internacional dos Direitos da Criança. Então, para se garantir essa proteção integral da criança, mediante a aplicação com políticas, né,
em condições de prioridade absoluta, né? Então, as crianças e adolescentes, as políticas públicas têm que vir numa forma de prioridade absoluta em prol das crianças e adolescentes. Uhum. E, doutora, quando a gente fala em garantir direitos e proteção à criança e adolescente, quais são hoje as principais dificuldades encontradas no Brasil? Hoje, esse ano, o nosso ECA faz 29 anos de existência, né? É um aniversário importante, né? Emblemático aí. Então, o que falta, na verdade, vejam, o ECA ele é um regulamento, é um roteiro muito importante, muito bem feito, né? É exemplo para vários. Há quem diga que é um exemplar que tem reflexos no mundo inteiro, né? Mas o que falta, na verdade, é a implementação dessas garantias que estão no ECA, né? Uhum. Então, o que falta, talvez, é mais eficiência nas políticas públicas, né? A gente tem muitos desafios aí que a gente vai ter que rever nos próximos, né? A gente precisa ver com caráter de urgência, mas a gente tem aí questões, por exemplo, evasão escolar, a própria temática da violência contra as crianças e os adolescentes, né? Assegurar essa integridade física da criança e do adolescente. O nosso governo do estado aqui está fazendo uma campanha da Força Tarefa que é muito importante, está até tendo um evento agora, hoje e amanhã. Mas são temáticas que a gente tem que enfrentar, né? Tem a questão do trabalho infantil, o aprimoramento do sistema socioeducativo, que, né, pode, né, hoje não estar prestando muito bem aquilo que ele foi previsto, né? A forma como ele vem sendo aplicado talvez não seja o ideal. A questão das vagas nas creches, mortalidade materna e infantil. Então, tem uma série de questões que nós precisamos aí ainda de bastante olhar, bastante cuidado, bastante carinho, um olhar sensível que essa causa exige, né? Para a gente conseguir implementar de forma eficiente tudo que está ali previsto no roteiro do ECA. Uhum. Resumindo, a lei é boa, mas falta aplicar ela, né? Exato, falta uma convergência entre o que está escrito, né, entre a lei e a sua aplicação. E, doutora, trazendo uma situação um pouquinho mais atual para os nossos ouvintes, muito tem se discutido hoje em dia sobre o acesso da criança às tecnologias e os seus efeitos para o desenvolvimento dessa criança, né? E quais são, na opinião da senhora, os benefícios e os malefícios também desse grande acesso à internet por parte das crianças? Como lidar com isso? Na verdade, o que acontece as tecnologias em si não são um problema, né? O que traz problema e acarreta problemas, né, para esse nosso público é a questão da utilização equivocada, né? Então, assim, hoje se fala que antes dos 2 anos de jeito nenhum, né, se deve dar acesso às crianças a qualquer forma de tecnologia, celular, enfim. Mas se orienta a partir de uns 3 anos, porque já o processo cognitivo dela já está um pouco mais aprimorado, toda a formação até estrutural dela, né, já está um pouquinho mais formada. Então, na verdade, o que acontece, assim, a partir de uns 3 anos, talvez se tenham acesso, mas também com plataformas condizentes com a idade de cada jovem, né? Sim. Obviamente, hoje, no mundo de hoje, é necessária a tecnologia para nos proporcionar esse banco absurdo de informações que tem, é importante, né, e cada vez mais isso vai se tornar importante, mas a utilização equivocada é que traz problemas, né? Então, por exemplo, hoje em São Paulo existe o núcleo de dependência em tecnologias do Ambulatório Integrado dos Transtornos de Impulso do Hospital de Clínica de São Paulo. Ele é coordenado pelo Dr. Nabuco. E é um local onde se faz tratamento, porque desde junho do ano passado, a OMS classificou como doença da área da saúde mental, né? Então, os vícios e independências em tecnologia já está no rol das doenças, né? Oficialmente aceitas, né, pela OMS. Então, assim, existe nesse departamento do Hospital de Clínica de São Paulo um tratamento específico para dependentes dessa área. Então, assim, a dependência é uma questão que preocupa porque ela tem reflexos semelhantes à dependência de narcóticos, de bebidas alcoólicas. É um tratamento longo, de no mínimo 18 semanas. Então, assim, os reflexos dessa dependência que preocupam. Não o uso em si, porque o uso é bem utilizado com as plataformas próprias da idade, ela é interessante, né? Nós temos aqui no Paraná, até em Curitiba, uma especialista nessa área, a doutora Cineiva Tono, e ela trata essa questão com muita propriedade, sabe? Vai ter um evento até no mês que vem, que é aqui em Curitiba,
e que, assim, cada vez mais essas questões têm que ser discutidas, porque é muito comum, né? Você está num restaurante e na mesa do lado ter uma criança de 2, 3 anos e os pais darem um celular para prender a atenção do filho, poderem conversar entre eles ou pelo celular. Então, é uma facilidade que a longo prazo não traz nenhum tipo de socialização àquela criança, né? Existem crianças aí com 4, 5 anos que não sabem socializar, né? Então, é essa a preocupação da gente, né? O uso desmedido de tecnologias em desacordo com a faixa etária que deveria estar sendo explorada. Doutora Bruna, agora eu queria pedir para a senhora falar um pouquinho para os nossos ouvintes a respeito do trabalho realizado pela Comissão da Criança e do Adolescente da OAB Paraná e quais são os principais objetivos também dessa comissão. Veja, a Comissão da Criança e do Adolescente da OAB é um grupo dentro da Ordem dos Advogados do Brasil do Paraná, que tem as prerrogativas próprias de fiscalização e monitoramento das políticas públicas na área da infância e da adolescência. Então, exercendo essa prerrogativa, essa atribuição institucional, a gente tem cadeira dentro dos conselhos municipal, no Conselho Estadual de Direitos da Criança e do Adolescente, de forma que a gente possa estar ali orientando, tirando... nós somos membros consultivos, né? Uma cadeira consultiva dentro desses órgãos. Mas a intenção é fomentar com informações jurídicas, todo o amparo jurídico que a causa exige, e o poder de fiscalização, de monitoramento, inclusive dentro dessa esfera de atribuição institucional, a gente faz campanhas, né? E nós temos muito isso em foco nessa nova gestão, de campanhas assim para informar, né? Então, informar a população jovem, informar os nossos profissionais também. Então, seria mais ou menos nesse sentido. A gente também está agora como parceiros nessa força-tarefa do governo do estado, que é uma campanha muito importante de enfrentamento às violências, de todas as formas de violência. E a intenção da gente e a nossa prerrogativa é de estar fazendo presente a instituição, a OAB em si, e contribuir para a sociedade em geral da forma que a gente puder e for possível. Doutora, recentemente aconteceu o chamado Dia do Desarmamento Infantil, que propõe um debate sobre as consequências causadas pelas armas de brinquedo como forma de incentivar o uso de armas pelas crianças. Queria pedir para a senhora falar para os nossos ouvintes um pouquinho sobre esse assunto e sobre a importância da gente promover reflexões como essa. Na verdade, o que acontece é assim, não só a questão do desarmamento, que aconteceu semana passada, né, a data emblemática, mas o importante é a gente trazer esses temas à discussão, né? O desarmamento é só um exemplo de vários outros temas que são muito importantes, como bullying, a gente tem a questão da violência doméstica, né? O próprio feminicídio, que atinge tanto as crianças, né? Porque as crianças, em muitos casos, elas se tornam, têm aquele condão, né? De pessoas invisíveis, né? Então, acontece uma violência contra a mulher, obviamente existe um reflexo na criança, ainda que não seja, por exemplo, uma agressão física direta à criança, ela é indireta e ela causa os mesmos efeitos, talvez até pior, porque tem em muitas famílias, por exemplo, a violência doméstica traz o sentimento de culpa na criança e no adolescente, ele se sente culpado, até estudos, assim, né, a gente pode ficar falando aqui um bom tempo sobre isso. Mas estudos mostram que as famílias que têm crianças têm um número muito maior de violências domésticas. Até teve um estudo de 2017 numa universidade dos Estados Unidos que mostrou que naquele último ano 51% das famílias tiveram casos de violência dentro das casas, né? Então, assim, o importante de qualquer desses temas é trazer a discussão, né? Trazer a discussão, informar, apresentar os canais de atendimento, tanto de orientação como de denúncia, né? Eu sempre penso assim que se a gente conseguir atingir 1, 2, 3 famílias ou crianças, a gente pode trazer uma economia tão grande de renovação, né? Aquele ciclo de repetição das agressões, das práticas de intolerância. Então, na verdade, tanto a questão do desarmamento, quanto a questão do bullying, como a questão da adoção, que eu acho que tem que ser mais esclarecida, né? A gente, acho que essa questão da adoção poderia ter uma dinâmica e uma efetivação muito melhor.
Então, todas essas matérias, a intenção da gente é trazer a discussão, informar, apresentar os canais de atendimento e de denúncia para que esses assuntos estejam aí, não sejam assuntos invisíveis na nossa sociedade, né? A gente não pode abafar porque não é conveniente, né? Infelizmente, é uma realidade nossa, né? E, doutora Bruna, conta um pouquinho para os nossos ouvintes sobre como que a comissão trabalha para combater situações que, infelizmente, a gente vê com bastante frequência, que são a exploração sexual infantil, o trabalho infantil, entre outras. A nossa comissão em si, ela, como eu disse anteriormente, a gente tem aquela conjuntura institucional de que a gente tem que fazer o monitoramento e a fiscalização das políticas públicas nessa área, né? Mas a gente tem feito parcerias, né, com esses órgãos por meio de seminários multidisciplinares, multissetorial. Então, a gente tenta fazer campanhas, a gente faz cursos para os nossos profissionais, para orientar os nossos profissionais. Muitas das vezes os profissionais, ainda que trabalhem com a área da infância, não necessariamente com todos os temas da infância, porque criança e adolescente estão ali em todos os setores, né? A área criminal vai envolver crianças, a questão administrativa vai envolver crianças, todas as áreas do direito vão envolver as crianças. Então, a intenção da gente é suprir essa falta de conhecimento dos nossos profissionais, porque hoje, por exemplo, o ECA não é uma disciplina obrigatória na cadeira escolar. Então, ela está ali no grupo daquelas matérias facultativas ao final da faculdade, né? Então, assim, a gente talvez suprir o máximo possível essa deficiência, né? Não só daquele profissional que atua em outras áreas e não necessariamente na área da infância, para dar um mínimo de informação, e também para aquele profissional que está se formando e não teve isso na faculdade. E a gente também tem um cunho social, no sentido da gente estar fazendo campanhas junto à população. O ano passado nós fizemos o Dia da Cidadania na Praça Rui Barbosa. É um trabalho muito gratificante você atender. Até nesse Dia da Cidadania estavam todas as comissões da OAB, todas não, mas porque nós somos 70, né? Mas as que mais têm nessa área, né, de cunho social. Prestando orientação à população. Então, a necessidade de informar a população, apresentar os canais de denúncia e de orientação, os direitos, né, dessa população. Tem muitas questões, por exemplo, de fornecimento de medicamento pelo SUS, jovens e crianças que têm portadoras de deficiência, quais são os direitos dessas pessoas. Então, na verdade, o principal papel é informar, né? É isso que a gente busca. E, doutora, o que a senhora destacaria para os nossos ouvintes como as metas e os planos da comissão agora para esse ano de 2019? É fomentar bastante essa ação da informação, né? Então, tanto para o público mesmo, alvo, as suas famílias, a gente tenta buscar o fortalecimento das instituições familiares, sabe? Da família em si. A gente pensa que o afeto, o amor e o carinho são as melhores das prevenções. Então, a gente quer alcançar esse público-alvo, orientar os nossos advogados, fazer parcerias com todas as entidades da área da sociedade civil, junto ao governo também na força-tarefa. Nós estamos também naquela campanha da Criança Feliz, né, que busca a proteção e um olhar sensível à primeira infância. Então a gente vai tentar e vamos conseguir, se assim, né, se depender da nossa ação, chegar mais, alcançar mais mesmo a defesa dos direitos dessas crianças e adolescentes. E, doutora, conta um pouquinho também para os nossos ouvintes sobre como que tem sido a sua experiência profissional e pessoal atuando nessa área. A área da infância é uma área bastante complicada, né? Porque ao mesmo tempo em que você tem aqueles sentimentos de euforia e de prazer quando, por exemplo, um pai retira uma criança forçadamente do ambiente materno e leva para outro estado sem comunicar, sem deixar rastros, você consegue encontrar, você vai até lá e restitui aquela criança ao lar da mãe. Esse sentimento de justiça é uma coisa que eu acho que satisfaz muito essa coisa do advogado como instrumento, né? Eu sempre vejo o advogado como instrumento. O advogado não vai resolver tudo, o advogado não sabe tudo.
Mas o advogado é um instrumento de justiça, é um instrumento de ouvida, de acolhimento, de carinho. Então, eu sempre digo para os membros da nossa comissão que a gente tem que ser instrumento. E dentro dessa nossa atuação, eu atuo nessa área há 15 anos já, e obviamente a gente tem aqueles casos em que a gente não consegue, né? Ou por perda da própria criança em si, em algum dos casos, ou por descaminho, né, de algumas crianças, ou quando o judiciário não consegue administrar bem essa condução de audiências. Por exemplo, a gente tem agora esse pacto pela escuta especializada, né, da lei recente que nós temos aqui, que vem trazendo esse olhar um pouquinho mais sensível à causa. Então, ouvir de uma forma mais apropriada essas crianças dentro do sistema, né, de justiça em si. Então, assim, é uma experiência que a gente, ao longo dos anos aí, a gente vai aprendendo a mudar, né? A gente nunca vai se manter firme num só foco, numa só linha de trabalho, porque a gente tem que se adaptar. A sociedade muda e a gente também tem que ir se adaptando. Mas é um prazer muito grande e eu atuo nessa área com muito carinho, muito, muito prazer. Eu acho que era aqui mesmo que eu tinha que estar. E, doutora, o que a senhora destacaria também como os principais desafios dos profissionais que atuam nessa área? O que é mais difícil? Na verdade, eu acho que o mais difícil talvez seja, porque assim, qualquer das ações que você faça, tanto em questão de elaboração de políticas públicas, como atuação no fronte jurídico, como no meio acadêmico, eu acho que é essa convergência de posicionamentos, porque a gente tem muitas facetas envolvendo a criança e o adolescente, e a gente tem que tentar olhar, muito se discute, mas não se coloca no lugar da criança e do adolescente, né? Então, assim, será que a gente está olhando mesmo para essa criança? Será que a gente fala muito, a gente estuda muito, a gente está olhando para essa criança, para esse adolescente? A maioria dos profissionais já esteve num CENS, por exemplo, um centro, né, de socioeducação, já esteve lá. Já esteve numa casa de acolhimento para ver a situação real dessas crianças, principalmente adolescentes, né? Então, eu acho que é se colocar no lugar deles, sabe? Talvez sair um pouco de um lado da cadeira, de uma mesa, e tentar se colocar ali no lugar da criança e adolescente e ver o que eles realmente precisam. Doutora Bruna, eu também acho bem importante a gente explicar para os nossos ouvintes como que pode ser denunciado um abuso ou uma violência contra uma criança ou um adolescente. A quem que as pessoas podem recorrer em um momento como esse? Existe toda uma rede de proteção, que é o foco principal dessa ideia da Força-Tarefa Infância Segura. Existe toda uma rede de proteção em volta de qualquer assunto que envolva criança e adolescente. Então, assim, o principal canal de denúncia seria o Disque 100, né? E é importante essas questões. Por exemplo, a gente tem aí agora, mês que vem, vai ter o aniversário da lei do menino Bernardo, né? Todo mundo conhece essa história do menino Bernardo do Rio Grande do Sul. Talvez se tivesse havido uma denúncia, o menino Bernardo foi conversar com o promotor, ele foi conversar com o juiz, mas até a saída dele não entra no recolhimento das informações de banco de dados de estatísticas do país. Então, assim, o importante é o Disque 100, principalmente, é claro, mas assim, o professor, ele é responsável, existe todo um regramento em volta de violências que o professor percebe que possa estar vindo de casa, existe todo um caminho. Então, a intenção de todo esse movimento do governo atual é no sentido de fortalecer isso, tornar isso público, saber qual é o caminho que tem que ser seguido, né? Que às vezes fica ali, chega num advogado, ou chega num professor, ou chega numa delegacia, ou chega numa tia e não se sabe o que fazer, né? Então, o importante é informar para que essa rede toda esteja conversando uma mesma sintonia, no mesmo movimento e que isso funcione, né? Mas, assim, o principal canal seria o Disque 100, que é o canal de denúncias de qualquer forma de violência contra as crianças e adolescentes. Doutora Bruna, infelizmente nosso tempo está acabando, mas para a gente finalizar a nossa entrevista, eu gostaria de deixar a senhora à vontade para expor as suas considerações finais para os nossos ouvintes. Esse cenário da criança e do adolescente
a gente tem que tentar tratar com um olhar muito sensível, né? Então é importante que a gente busque o fortalecimento da família. A família é o principal meio de assessoria, de garantia desses direitos. Se alguma coisa estiver correndo fora, seja no ambiente escolar, seja dentro da família, seja em grupos, né, de amizade dessas crianças e adolescentes, busquem ajuda, né? A OAB está aí com seu papel institucional, nós temos tem conselho tutelar, existe defensoria pública, a própria Secretaria de Educação, está todo mundo em volta e a gente vai fortalecer essa rede de proteção para a gente poder acolher melhor. Então, assim, saiam da omissão, coloquem para fora, procurem qualquer pessoa que vocês acreditam que possa ajudar, porque é um público que realmente precisa da nossa ajuda. Doutora Bruna, infelizmente nosso tempo acabou mesmo, mas eu quero novamente agradecer a participação da senhora aqui no programa de rádio da Amapar e até uma próxima vez. Obrigada aos ouvintes também pela audiência. E nos vemos num próximo momento. Obrigada, doutora. E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 3 horas da tarde. E é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Um ótimo dia e até lá. A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.